Não há Deus como tu. Tu és o nosso lugar de descanso, o nosso porto seguro, onde podemos aquietar o nosso coração. Tu és a nossa rocha, o nosso refúgio, o nosso abrigo, a nossa fortaleza, o nosso castelo forte. A tua palavra é a âncora segura e firme para a nossa alma. Oh Deus, não dependemos de tempos, de estações, porque estamos plantados junto a ribeiros de águas tranquilas. Aleluia. Não temos o que temer, porque se tu és por nós, quem será contra nós? Oh, os reinos são abalados, os reis se curvam ante a tua grandeza, tudo se prostra aos teus pés, e aqui estamos nós, aleluia, querendo tão somente aproveitar esse tempo, Senhor, para te dar uma oferta que te agrade e te dê prazer. Nós queremos te bendizer por tua bondade, nós queremos te bendizer pelo teu cuidado para conosco, pela tua paciência, pela tua longanimidade, pelas tuas misericórdias que se renovaram nesta manhã, porque tu és um Deus compassivo, benigno, tardio em se irar, sempre pronto a perdoar, que não nos trata, Senhor, segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Tu és um Deus incrível, magnífico, maravilhoso, excelso, supremo, muito digno de louvor. Habitas nas maiores alturas, em luz inacessível. Estás vestido de glória e majestade. De ti provém toda boa dádiva e todo dom perfeito, pois tu és o Pai das luzes, em quem não há sombra ou mudança de variação. Aleluia, tu és o Deus que cura, tu és o Deus que sara, tu és a nossa paz, o nosso libertador, aquele que peleja por nós, aquele que guarda a nossa saída e a nossa entrada, aquele que começou uma boa obra em nós e há de completá-la. Aleluia, tu és o nosso consolo, tu és aquele, Senhor, que intercede por nós, à destra do Pai. Bendito seja o teu nome, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, aquele que era, que é, que há de vir, o grande eu sou, El Shaddai, o Todo-Poderoso, que nos acalenta, que nos acaricia, que nos amamenta, o Deus do impossível, que não há causa perdida. Inclusive, Senhor, nós somos a maior prova disso, porque como pecadores nós estávamos totalmente perdidos, Senhor. Oh, mas o Senhor nos alcançou, a tua graça nos salvou, nos destes uma nova vida, um novo coração, uma nova natureza, pusestes em nós o teu Espírito, Senhor, aleluia, nos tornastes uma nova criação. Bendito seja o teu nome, Senhor, bendito seja o teu nome. Recebe a nossa gratidão. Oh Deus, 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 todos os dias o Senhor nos deu pão para o nosso alimento, a água para saciar a nossa sede, as vestes para cobrir a nossa nudez, o teto para habitarmos, Senhor, e reclinarmos a nossa cabeça. Obrigado por cada livramento, obrigado, Senhor, porque os inimigos se levantaram contra nós por um caminho, mas por 7 fugiram, Senhor. Obrigado, obrigado, porque podemos dizer e vamos continuar dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor, aleluia, louvado seja o teu nome, muito obrigado. E nós aproveitamos também para te suplicar o teu perdão, porque apesar de todas as declarações que fizemos, é evidente, Senhor, que não temos vivido, Paizinho, em correspondência a todos os benefícios que de Ti temos recebido. Nós reconhecemos que somos ingratos, nós reconhecemos que somos filhos, Senhor, insubmissos a Ti, que insistem em andar nos seus próprios caminhos, fazer a própria vontade. Tem misericórdia de nós.
tem misericórdia de nós, Senhor. A nossa carnalidade, o nosso mundanismo tem sido empecilhos a desfrutarmos de quem Tu és, porque Tu és um Deus santo, Senhor, e a busca da santificação é uma condição para que possamos Te ver, Te contemplar, Te perceber, Te enxergar, Deus, e nós temos resistido, Senhor, a Ti, portanto perdoa-nos, vivemos abaixo do padrão que o Senhor deseja. Muitos de nós, Senhor, temos sido motivo de escândalo, Senhor, pedra de tropeço, Senhor, Te honrando com os nossos lábios, mas com o coração distante de Ti, onde a vida não reflete a imagem de Cristo, Senhor. Somos egoístas, vaidosos, soberbos, arrogantes, presunçosos, prepotentes, autossuficientes. Demonstramos fé com os lábios, mas Te negamos nas nossas ações. Perdoa-nos, perdoa-nos, perdoa-nos. Temos tudo que diz respeito à vida e à piedade para sermos semelhantes ao Senhor Jesus, Senhor, mas ainda demonstramos com muita clareza e facilidade as marcas do velho homem. Somos irascíveis, contenciosos, alimentamos insatisfação no nosso coração, vivemos em amargura, Senhor, somos, Senhor, relaxados na prática da nossa fé, não temos, Senhor, disciplina. Deus, tem misericórdia de nós, oscilamos, Senhor, em um momento estamos bem, logo em seguida estamos mal. Perdoa-nos, 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 Senhor. Não nos sujeitamos à Tua palavra, quando porventura, Senhor, ela confronta o nosso coração. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, e assim, amado Deus, ajuda-nos, Senhor, a podermos nos achegar a Ti confiadamente e Te darmos uma oferta que venha Te dar prazer, porque o culto é Teu, Senhor, o culto é Teu, e nós ainda não entendemos isto, mesmo que a nossa mente já tenha tal tipo de conhecimento, e nós Te pedimos humildemente, ajuda-nos, ajuda-nos, porque sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Que os nossos cânticos subam às Tuas narinas, o nosso levantar de mãos, que os nossos aplausos não sejam apenas porque nós nos acostumamos com isso, que não sejam simplesmente um ato repetitivo, Senhor. Deus, Deus, por favor, tem compaixão de nós. É a nossa oração a Ti, nós o fazemos no nome de Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amém, amados. Vamos exaltar esse Deus, vamos adorá-lo, vamos dar a Ele aquilo que Ele é devido. Afinal de contas, chegamos aqui para isso. O nosso objetivo de estarmos nesse lugar é apenas este. E se porventura há qualquer um outro, que Deus tenha misericórdia de nós, nos leve a um arrependimento e aceite o nosso reconhecimento do nosso pecado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Senhor Todo-Poderoso, Tu és o dono e criador de tudo que nele existe. Tu és o Senhor de toda a terra. E nós somos gratos a Ti, Senhor, porque durante todo o ano o Senhor nos guardou. O Senhor nos livrou, o Senhor nos provou, o Senhor nos abençoou, o Senhor não nos tratou segundo os nossos pecados, o Senhor nos perdoou, o Senhor nos sarou, o Senhor cuidou de cada um de nós. Até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, que os nossos corações estejam gratos a Ti, por tudo que fizestes e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Eu quero subir ao monte santo do Senhor, quero permanecer em Teu santo lugar. Dá-nos mãos limpas e um coração puro, Senhor.
Adore ao Senhor com todo o teu ser. Entregue àquele que vive e reina pelos séculos dos séculos o teu melhor louvor. Abre os teus lábios, levanta as tuas mãos. Aquele que é digno de toda adoração e de todo louvor. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Senhor, da terra que nela existe, és o Senhor do mundo que nele vivem. Nada se compara ao teu grandioso nome. Criou céus e mares, poderoso entre todos és. Eu quero subir ao monte do Senhor, permanecer em teu santo lugar. Dá-me mãos limpas e um coração puro. Senhor, da terra que nela existe, és o Senhor do mundo que nele vivem. Nada se compara ao teu grandioso nome. Criou céus e mares, poderoso entre todos és. Com a força do teu ser. Eu quero subir ao monte do Senhor, permanecer em teu santo lugar. Dá-me mãos limpas e um coração puro. Eu quero subir ao monte do Senhor, permanecer em teu santo lugar. Dá-me mãos limpas e um coração puro. E esse Rei da Rei Glória, da glória, forte e poderoso, invencível nas batalhas que entre o Rei da glória, forte e poderoso, invencível nas batalhas que entre o Rei da glória, forte e poderoso, invencível nas batalhas que entre o Rei da glória, forte e poderoso, invencível nas batalhas que entre o Rei da glória, forte e poderoso, invencível nas batalhas que entre o Rei da glória, forte e poderoso, invencível nas batalhas. Eu quero subir ao monte do Senhor, permanecer em teu santo lugar. Dá-me mãos limpas e um coração puro. Eu quero subir ao monte do Senhor, permanecer em teu santo lugar. Dá-me mãos limpas e um coração puro. Dá-me mãos limpas e um coração puro. Dá-me mãos limpas e um coração puro. aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se
se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és o meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor.
Aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Te exaltamos, te glorificamos, Senhor. Quantos mares passamos, quantas tempestades o Senhor nos livrou. Quando achávamos que iríamos afundar, assim como Pedro, gritamos: Senhor, salva-me. E o nosso Deus sempre pronto a estender a sua mão e nos socorrer, e nos erguer, e nos levantar. Contemple toda a bondade do Senhor sobre a tua vida. Contemple todas as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Todo livramento, cada cura que o Senhor operou na tua vida, na minha vida, cada promessa cumprida, cada pecado perdoado, cada lágrima que foi derramada e o Senhor enxugou, cada momento de tristeza que o Senhor transformou em alegria, pelas provas, pelas lutas, pelos sim, pelos nãos. Como filhos amados, somos cuidados pelo Pai de amor. E se você está aqui nesta noite, é porque o Senhor poupou a tua vida para que você estivesse aqui nesta noite, para que o nome dele fosse glorificado e exaltado através da tua vida. Não desperdice esse momento, entregue ao Senhor aquilo que lhe é devido. Agradeça ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez na tua vida. Ele te arrancou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Hoje não somos mais bastardos, somos filhos. Hoje não somos mais seus inimigos, somos seus filhos amados. E é através do seu nome que somos salvos. E o nome dele é o nome que está acima sobre todo nome. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. A ele pois a honra, a glória pelos séculos dos séculos. E todo ser que vive, louve e engrandeça o nome dele. Toda a criação te louva, toda a criação te exalta, Senhor. Porque tu és o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Aquele que era e que virá, que vive e reina, e os céus o adora sem cessar. Seu nome é glória, é a canção, e ao redor do trono se escuta: Santo, Santo, Todo-Poderoso, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Santo, Santo, Todo-Poderoso, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Santo, Santo, Todo-Poderoso, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Santo, Santo, Todo-Poderoso, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Santo, Santo, Todo-Poderoso, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Santo, Santo, Todo-Poderoso, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Santo, Santo, Todo-Poderoso, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Santo, Santo, Todo-Poderoso, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Santo, Santo, Todo-Poderoso, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Santo, Santo, Todo-Poderoso, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Santo, Santo, Todo-Poderoso, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Santo, Santo
nome sobre todo é. Jesus é o seu nome. Ele é o Deus vivo e todo-poderoso. O seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus, nome sobre todo nome. Bendito é o teu nome, Senhor. Tu és o Deus que adoramos. Tu és o Deus que adoramos. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és o Deus que adoramos. Tu és o Deus que adoramos, Senhor. Aleluia, aleluia. Santo, santo. O Deus que fez os céus e a terra com poder de sua palavra e reina com autoridade. O Deus que até os ventos lhe obedecem, uma palavra suficiente para os mortos levantar. Ninguém é como Ele, o grande eu sou. Tu és o Deus que adoramos, todo-poderoso e soberano, grande em misericórdia e poder para salvar. Tu és o Deus que adoramos, que derrotou a morte e o pecado, glorioso Redentor e Rei, te adoramos. Te adoramos, Senhor, te adoramos, Senhor. O Deus que desceu do seu trono para levar sobre seus ombros nossa culpa e transgressão. Jesus, exaltado sobre todos, nome sobre todo nome, só em ti a salvação. Ninguém é como Ele, o grande eu sou. Tu és o Deus que adoramos, todo-poderoso e soberano, grande em misericórdia e poder para salvar. Tu és o Deus
Tu és o Deus que adoramos, todo-poderoso e soberano, grande misericórdia e poder para salvar. Tu és o Deus que adoramos, que derrotou a morte e o pecado, glorioso Redentor e Rei. declaramos, te adoramos. Tu és Senhor, tu és o Deus que adoramos, todo-poderoso e soberano, grande em misericórdia e poder para salvar. Tu és o Deus que adoramos, que derrotou a morte e o pecado, glorioso Redentor e Rei, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos. Tu és o nosso Deus, a porção da nossa herança. Tu és a nossa força, em quem depositamos a nossa confiança. Bendito é o teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus, irmãos. Temos um Deus que é digno de receber todo louvor e toda adoração. Amém? Na verdade, essa é a razão da nossa existência. E é somente em vivermos aquilo para o qual nós fomos criados que vamos experimentar de vida plena. Quando Jesus falou que Ele veio para dar vida e vida em abundância, significa exatamente isto. Na verdade, Ele não veio apenas para dar, Ele é a vida abundante. Não há nada fora dele. Eu gostaria que os irmãos nesse momento abrissem a palavra do Senhor. Nós vamos fazer a leitura de 2 versículos. O primeiro deles encontra-se em 1 Coríntios, capítulo de número 11, o versículo 28, e o segundo em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 5. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 28, e aí logo em seguida você tem 2 Coríntios, o último capítulo, capítulo 13, e o versículo de número 5. Aleluia. O primeiro versículo faz a seguinte afirmação: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Em 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo de número 5, nós temos uma outra afirmação muito parecida, muito semelhante à primeira. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Pai Santo e amado, bom é podermos estar diante de Ti. Tivemos um momento onde Te oferecemos o sacrifício de louvor, Te servimos por meio de cânticos, e isso é extremamente prazeroso. Afinal de contas, a música tem a capacidade de mexer nas nossas emoções. E quando é a Tua palavra cantada, ela pode e deve falar também ao nosso coração. Mas as músicas que nós cantamos é o resultado do conhecimento da
tua palavra que nós possuímos. E por isso, nesse instante, nós te suplicamos o teu auxílio, tendo em vista a responsabilidade enorme de apresentar a tua palavra, de compartilhar a tua palavra. Nós queremos ouvir a tua voz. Não estamos aqui para ouvir homens. Nós queremos ouvir a tua voz. E te pedimos humildemente a tua ajuda, dando-nos espírito de sabedoria, espírito de revelação, para que possamos ser conduzidos ao conhecimento de toda a verdade. Não queremos apenas uma parte da verdade, nós queremos toda a verdade. Esse é o nosso interesse, Senhor. Não queremos selecionar aquilo que nos agrada, porque o Senhor é aquele que nos agrada. É o Senhor quem nos agrada. É em Ti que está, Senhor, ou deve estar o nosso prazer. Tua palavra diz: agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Então nós queremos, Senhor, justamente nos agradarmos em Ti. Então fala conosco, ilumina os nossos olhos espirituais e ajuda-nos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Conforme os irmãos puderam perceber, ambas as declarações, a primeira delas feita em 1 Coríntios, no capítulo de número 11, versículo de número 28, e a segunda em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 5, são palavras escritas pelo apóstolo Paulo, e ambas dirigidas à mesma igreja, a igreja de Corinto. E pelo que nós podemos perceber, ambas as afirmações feitas pelo apóstolo, elas servem como um alerta a todo aquele que compreende a seriedade da fé cristã e o que realmente está em jogo na prática desta fé. A nossa fé deve ter um objetivo. A nossa fé, ela não existe para que a gente tenha mais dinheiro, para que a gente tenha uma conta gorda, para que a gente passeie mais, para que a gente tenha uma família salva, um corpo saudável, um corpo perfeito. Não, a nossa fé, ela tem um objetivo principal, e esse objetivo se chama vida eterna. Toda a palavra de Deus visa isso. Inclusive tudo aquilo que Jesus realizou entre nós, conforme disse o apóstolo João, todos os milagres que ficaram registrados e relatados dentro das Escrituras, tem como meta mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que nele nós temos a vida eterna. Então o apóstolo Paulo faz essas duas declarações, ambas com o mesmo propósito, para que haja um cuidado, para que haja uma análise, um exame da própria vida, quando se trata da fé que nós professamos em relação ao Senhor. No primeiro contexto em que Paulo fala isso, ele está tratando sobre a ceia, aonde havia um bocado de irregularidades, e muitos dos irmãos que participavam daquele cerimonial, daquela ordenança estabelecida por Jesus, estavam agindo em contrariedade com o Espírito de Cristo, com o verdadeiro significado da ceia, e Paulo vai e repreende aqueles irmãos, mostrando sobre a necessidade deles compreenderem que a ceia era algo sério, era algo que tinha um significado profundo e que não poderia ser tratada da maneira como estava sendo tratada naquela ocasião. No segundo contexto, o conhecimento nosso é um pouco mais superficial, porque é um texto que a gente lida menos com ele, mas o apóstolo Paulo também está escrevendo em um contexto de repreensão, em um contexto de advertência, em um contexto chamando os irmãos para avaliarem a própria vida, a fim de verificarem se de fato eles eram cristãos verdadeiros ou não, se eles estavam na fé genuína, autêntica ou não. E a gente pode observar isso no capítulo de número 12 da segunda epístola, a partir do verso de número 19, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: há muito pensais que nos estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus e tudo amados para a vossa edificação.
Temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Então, é dentro desses dois contextos que o apóstolo Paulo está fazendo a seguinte exortação para a igreja de Corinto: examine-se a si mesmo. Prove a própria vida de vocês, a própria fé de vocês. Irmãos, nós não devemos ser juízes dos outros, se bem que em alguns momentos isso é necessário. Caso contrário, nós não poderíamos provar os profetas, nós não poderíamos rejeitar as heresias, os ensinamentos contrários à palavra de Deus e até mesmo a vida daqueles que proclamam a palavra de Deus. Mas o que a gente percebe dentro das Escrituras, que quando o nosso relacionamento é com o Senhor, o foco principal do nosso julgamento deve ser a nossa própria vida. Nós devemos sempre estar dispostos e interessados em julgar a nós mesmos, porque estaremos logo, logo diante daquele que há de julgar todas as coisas. E o apóstolo Paulo nos dará a entender a necessidade de que isso seja uma prática na nossa fé. Segundo o apóstolo, todo cristão ele deve examinar a sua própria vida, provar a si mesmo, para avaliar se sua fé é verdadeira ou não, se sua fé tem aprovação de Deus ou se está sendo reprovada por Ele. Ou seja, o objetivo da exortação feita pelo apóstolo é livrar-nos do auto-engano. É para que a gente não venha enganar a nós mesmos. E aí eu chamo mais uma vez a sua atenção para o versículo de número 5 do capítulo 13 da segunda epístola escrita aos Coríntios, quando o apóstolo diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Presta atenção, Paulo está se dirigindo a uma igreja, falando com crentes, mas extremamente consciente da possibilidade de que muitos daqueles irmãos que ali se encontram, que fazem parte daquela congregação, daquela assembleia, eles poderiam de fato não ter uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé salvífica, uma fé salvadora. E ele diz: ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, e vejam como ele termina a sua afirmação: se não é que já estáis reprovados. Se não é que já estáis reprovados pelo Senhor, reprovados por Deus. Então, amados, eu acredito que esta é uma verdade que a gente precisa, vez por outra, né, ocupar o nosso coração sobre ela. Afinal de contas, o que está em jogo é muito mais do que uma vida de religiosidade, mas a nossa eternidade. Nós somos seres que vamos voltar para Deus, que é para a condenação eterna, para a perdição ou para a salvação eterna. E de nada adianta chamarmos Jesus de Senhor, porque todos os cristãos da igreja de Coríntios faziam isso, se porventura nós formos reprovados por esse mesmo Senhor. Então nós queremos tratar sobre esse assunto, tá certo? Sobre essa necessidade que nós temos de avaliar a nossa própria vida. Mas como é que a gente pode fazer essa avaliação? Como é que a gente pode fazer esse exame de nós mesmos? Porque parece ser tão fácil, né, a gente examinar os outros, né? Para os outros a gente tem sempre um dedo apontado, para os outros a gente tem sempre a palavra correta, para os outros a gente sempre tem uma palavra da parte de Deus, né, para repreender, para exortar, para disciplinar, para cobrar. A gente normalmente é tão rápido para isso, né? Para a gente é sempre muita misericórdia, né? E para os outros muito juízo, tá certo? Mas o que é que nós podemos fazer em relação à nossa própria vida para julgarmos se realmente estamos na fé ou não?
porque afinal de contas, né, todos nós estamos dentro de um grupo religioso, todos nós nos congregamos em uma assembleia, todos nós invocamos o nome do Senhor, todos nós cantamos cânticos para Ele, todos nós temos uma Bíblia, tá certo, que é a palavra desse mesmo Deus, irmãos, todos nós estamos nessa mesma realidade, e era a realidade vivenciada pela igreja de Coríntios, e o apóstolo Paulo está fazendo uma exortação, para que eles fizessem o quê? Eles se examinassem, porque Paulo pretendia passar novamente pela cidade de Corinto, e ele não queria encontrar aquela igreja vivendo uma realidade totalmente contrária à vontade de Deus, ao ponto dele ser duro justamente no seu juízo e na sua disciplina para com aquele povo. E por isso Paulo exorta aquela igreja dizendo, olha, vocês precisam examinar a vocês mesmos. É mais ou menos dizendo assim, olha, parece, pelo que eu ouço de vocês, pelo conhecimento que eu tenho do que está acontecendo entre vocês, que há uma incoerência enorme entre a fé que vocês professam em Jesus e a maneira como vocês estão vivendo. E isso é inaceitável, isso é inadmissível, porque cristianismo é muito mais do que uma fé professa, é uma fé prática. A fé cristã não é um conjunto de regras, de normas, de doutrinas. Elas até existem, mas é praticidade de vida. Então, de nada adianta termos, vamos dizer assim, um conhecimento teológico bom, se a nossa vida é incompatível com aquilo que a gente declara acreditar. E essa é uma exortação extremamente séria para que nós possamos entender o que é a fé cristã. Então, como nós podemos examinar a nós mesmos, não é o outro, tá bom? Nesse dia, você não vai se lembrar de marido, você não vai se lembrar de esposa, você não vai se lembrar de pai, você não vai se lembrar de filho, você não vai se lembrar de amigo, você não vai se lembrar de pastor, você não vai se lembrar de diácono, não vai se lembrar de presbítero, de líder, você vai se concentrar em você mesmo. A palavra de Deus, ela é sempre dirigida para nós. E essa de uma maneira específica, especial, porque o apóstolo está sendo taxativo, ele está dizendo, examine-se a vocês mesmos, examine-se a vós mesmos, examinem-se a vós mesmos. Então, irmãos, isso é algo que a gente precisa realmente levar em conta. E o que é que nós podemos fazer para que essa avaliação, esse julgamento, esse exame da nossa vida, seja um exame que possa trazer para nós, não apenas uma tranquilidade em relação à eternidade, irmãos, porque nós somos salvos pela graça, glória a Deus, amém? Nós somos salvos pela graça, irmãos, nós não estamos repudiando esta verdade da palavra de Deus, mas nós precisamos viver em harmonia com a graça que nós declaramos que nos salva. Não faz muito sentido a gente dizer, eu sou de Cristo, eu sou salvo pela graça de Deus, Deus me ama, o Espírito Santo habita dentro de mim, e a nossa vida, ela ser tão contrária a tudo aquilo que nós declaramos acreditar, irmãos. E é evidente que quando porventura isso acontece, nós precisamos entender que há um risco real de verdadeiramente, apesar da nossa religiosidade, nós não estamos entre aqueles que serão aprovados pelo Senhor. E eu não sei você, mas a minha intenção não é ser aprovado por homens, é ser aprovado por Deus. Amém, irmãos? E essa deve ser a intenção de todo cristão. Porque quando a gente quer ser aprovado pelos homens, a gente só tenta demonstrar as coisas diante dos homens. A gente quer acertar por causa de homens. Quando Deus é aquele que a gente sabe que vai dar conta diante dele, nós queremos acertar por causa dele, porque carregamos o nome dele, porque estamos testemunhando dele, e o nosso testemunho será para a edificação das pessoas, para a vida das pessoas, ou para a destruição e morte das pessoas. Então a responsabilidade que é confiada a nós é muito grande. Estão compreendendo? Então o que é que nós podemos realmente fazer para examinar se de fato, a nossa fé é genuína, é verdadeira, ou é uma fé que realmente não tem um fundamento sólido na palavra de Deus? A primeira coisa que eu gostaria de destacar nessa noite, que eu e você devemos examinar, é verificando se existe em nós verdadeiro arrependimento de pecados. Há em você a consciência
de quão pecador você é. Há em você a certeza de que você abandonou práticas pecaminosas que claramente você tem conhecimento que é abominável aos olhos de Deus. Você tem uma consciência quando peca contra o Senhor, e mais do que isso, e você imediatamente se humilha na presença dEle e busca de fato um arrependimento. Por que isso é importante, irmãos? Porque, presta atenção, uma conversão a Deus não é uma reforma exterior. É uma obra que começa de dentro para fora. Não é uma mudança somente nas vestes, não é simplesmente o abandono dos vícios, de coisas que declaradamente nós conceituamos e sabemos que são erradas. Não, uma conversão ao Senhor começa com arrependimento, ou seja, a consciência do quão transgressor é o nosso coração, de quão miseráveis nós somos aos olhos de Deus em cima da nossa própria vida terrena. É aquela coisa que a gente olha para nós mesmos e diz: ai de mim, Senhor, ai de mim, estou perecendo. Quando nós temos uma experiência verdadeira com o Senhor e de fato o Evangelho da graça de Deus nos alcança, nós passamos a perceber a miserabilidade do nosso maldito pecado, irmãos. E a partir de então, ele não apenas não é mais prazeroso para nós, mas nós passamos a travar uma luta contínua exatamente para abandoná-lo. Porque sem esse tipo de atitude, sem esse tipo de comportamento, nós precisamos sim duvidar, questionar se de fato a nossa fé é uma fé genuína, é uma fé verdadeira, é uma fé salvífica. Consciência de pecados, sabe? E é evidente que nessa consciência de pecados, muitos desses pecados já foram totalmente abandonados. Amém? Porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O cristianismo nada mais é do que uma aliança com o Senhor Jesus, e a partir de então nós nos tornamos um só com Ele. É isso que o Evangelho faz. Porque inclusive sem Ele nós não temos nenhuma chance de vivermos a vida que Ele quer que a gente viva. Eu não tenho como amar como Ele ama se Ele não estiver em mim. Eu não tenho a capacidade de perdoar, tá certo? Que Ele me perdoa se Ele não estiver em mim. Eu não tenho, irmãos. Eu não tenho como ter domínio próprio se Ele não estiver em mim. Eu não tenho como me santificar se Ele não estiver em mim. Ou seja, tudo que eu vou refletir na minha nova vida é fruto da nova vida que eu tenho. E essa nova vida não é minha mesmo, é dele, é Ele que produz essa vida. Estão entendendo? Não é produto do meu esforço, não é produto da minha vontade, é uma obra dele. Nós não nascemos da carne, irmãos, nós nascemos do Espírito. Nós não voltamos ao ventre materno para começar tudo de novo, porque seríamos pecadores da mesma forma como fomos no primeiro nascimento, irmãos. Não, nós nascemos do alto, nós nascemos de cima, nós somos uma nova criação, irmãos. E a gente precisa, nesse processo em que nós nos encontramos, no caminhar com o nosso Senhor, examinar se a nossa experiência de novo nascimento, ela é real, se ela é verdadeira. Como eu e você sabemos que realmente nascemos de novo? Porque, irmãos, nós podemos nos acostumar com a igreja, nós podemos nos acostumar com o templo, nós podemos nos acostumar com ritos e normas. Nós podemos, irmãos, nos acostumar em cumprir cerimoniais. Nós podemos, irmãos. A história está repleta, né, de coisas dessa natureza. Nós sabemos que isso é uma verdade o tempo todo. Mas a pergunta é: nascemos de novo? Será que nascemos de novo? Bem, a primeira coisa que eu preciso examinar é: eu tenho consciência do meu arrependimento em relação aos meus pecados.
Eu tenho consciência o quanto os meus pecados, eles ofendem ao Senhor, o quanto eles são abomináveis aos olhos do Senhor. Eu tenho esse arrependimento no meu íntimo. Bem, se eu tenho esse arrependimento, é um bom sinal, é um bom começo, é uma boa forma da gente iniciar a avaliação realmente se nós permanecemos na fé, se nós estamos na fé, se essa fé é real, se essa fé é salvífica. E isso é muito importante para nós. Não se esqueça, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Paulo está falando para um povo a quem ele chama de santos, na sua primeira epístola, a quem ele chama de cristãos, de povo de Deus. Mas, irmãos, a gente não pode se enganar. Nós temos falado insistentemente sobre isso, no meio da igreja institucional, e é evidente que no meio da igreja institucional, eu vou chamar a todos de quê? De irmãos, eu vou chamar a todos de filhos de Deus, eu vou chamar a todos de ovelhas. Por isso, a avaliação, a análise tem que ser o quê? Pessoal, cada um tem que avaliar a sua própria vida. Por quê? Porque a gente pode estar dentro desse contexto, né, organizacional, coletivo, congregacional, e ao mesmo tempo está enganando a nós mesmos, enganando a si mesmo. E Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, provem. A palavra aqui utilizada, ela é relacionada ao fogo que purifica o ouro, que purifica metais preciosos. Ou seja, vocês precisam compreender que a fé de vocês tem que ser provada. Não basta apenas chamarmos Jesus de Senhor e Senhor, irmãos, ou em algum culto a gente se emocionar pelo clima que o culto se encontra, ou pela fragilidade das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Isso não é fé verdadeira, irmãos. Essa fé que a gente se arrepia muitas vezes, que a gente se emociona e até chora em alguns momentos, ela pode perfeitamente ser apagada logo em seguida. Ela pode ser apenas algo, né, por causa das nossas emoções. As nossas emoções, elas são extremamente frágeis, né? Por que é que vocês acham que hoje se apela tanto para as emoções? Porque as emoções, elas são reais, elas existem de verdade e elas afetam a nossa vida, irmãos. Mas a gente precisa avaliar, a gente precisa julgar, a gente precisa examinar se há realmente verdadeiro arrependimento de pecados. Queridos, todo crente, ele deve ter provas suficientes de que é uma nova criação. Você tem? Há provas na sua vida suficientes que você é nascido de novo? Entendem? É você e Deus. Cada um aqui sabe como vive. Cada um aqui sabe como anda, o que faz. Cada um aqui sabe o valor que tem Deus em sua vida, se Ele é importante ou não. Eu estava pensando aqui antes de começar o culto, são 52 domingos que nós tivemos a honra, o privilégio, a graça de podermos cultuar ao Senhor. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, sem que você se ofenda: quantos desses cultos você participou? E se porventura não participou, se realmente a razão que você faltou justifica isso? Ela é louvável, ela é aceita por Deus? Aí você diz: mas isso não é importante, porque Deus é Espírito, e eu não preciso estar no templo o tempo todo. É engano seu. Deus é Espírito, mas Ele quer ser adorado pelo seu povo no meio da congregação.
Se reunir não é uma coisa humana, é mandamento da parte do Senhor. Porque, inclusive, Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Mas quem é que valoriza o culto, irmãos? Bem, alguém pode fazê-lo puramente por uma questão de religiosidade. Alguém pode fazê-lo puramente por uma questão da atividade que essa pessoa exerce. Porque eu não sei, por exemplo, se as pessoas que têm responsabilidades em determinadas áreas, elas seriam fiéis como elas são, exatamente porque elas têm responsabilidades, têm títulos, têm compromissos. E eu me alegro bastante por poder saber que durante esses 52 domingos, eu pude estar no meio da congregação, quer sendo como pregador ou simplesmente como alguém que está adorando a Deus, louvando e exaltando o seu nome, porque eu sei que Ele é digno, eu sei que Ele é digno, eu sei que Ele é digno, eu sei que Ele é real, eu sei que Ele é fiel, eu sei que a sua palavra é verdadeira, eu sei que eu nasci de novo, irmãos. Deus mudou a minha vida, Ele mudou o meu coração, irmãos, eu sei disso, irmãos. Eu sei disso, há provas em mim suficientes, e eu espero que elas aumentem a cada dia, para que se porventura uma perseguição vier contra a cristandade nesta nação, eu possa ser preso por causa de Jesus. Há provas suficientes que você nasceu de novo, e as pessoas veem isso no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua casa, na sua escola, entre os seus amigos, nas suas conversas. Pois bem, amados, a gente precisa examinar isso, porque eu volto a insistir, nós brincamos muito com essa questão de graça, sabe? A gente insiste em não compreender o que é a graça de Deus. Mas eu posso garantir para você que quando alguém é alcançado pela graça, progressivamente a consciência do pecado vai aumentando mais e mais em sua vida. É impressionante isso. Por incrível que pareça, quanto mais você vai se santificando, mais consciente você vai ficando da sua própria miséria. E mais terrível vai se tornando o pecado para você, ao ponto de que qualquer coisa que você perceba que é contrária à palavra de Deus, você quer se ver livre daquilo, porque você sabe que aquilo desagrada ao Senhor, a quem tanto você passa a amar. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Um ano está se findando. Passamos todo esse tempo ouvindo a palavra de Deus, participando de cultos, alguns com uma frequência muito boa, outros com uma pouca frequência, cada um com as suas justificativas, e ninguém tem que me dizer nada, é você e Deus. É você e Deus. Eu ligo muitas vezes para você quando você falta para o culto, não é para você me dar satisfação, não, é apenas porque eu me preocupo com você. É porque a sua vida é importante. Mas não é porque eu preciso de satisfação. É porque eu quero saber como você está. Amém, irmãos? Esse é o meu único desejo. Então nós precisamos ter essa avaliação em relação ao verdadeiro arrependimento de pecados. Se você não tem abandonado os pecados que tanto lhe seduzem, questione a sua salvação. Ela pode não ser real. Ela pode não ser verdadeira. Se você peca descaradamente, sem nenhum temor a Deus, pode questionar a sua salvação. É muito provável que você esteja perdido no meio do templo.
Segunda coisa importante que a gente pode fazer para examinar a nossa própria vida, exatamente com o objetivo de sabermos se estamos na fé ou não, é que nós precisamos avaliar se temos uma verdadeira fé no Senhor Jesus. Você tem uma verdadeira fé em Jesus Cristo? Isso é uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Porque esse tipo de fé, ela nos leva a uma dependência total de Cristo para a nossa salvação. Quando de fato isso acontece, a gente passa a confiar totalmente nos méritos dele e não nos nossos. Amém? Você precisa ter convicção, eu sou salvo pelo que Cristo fez por mim. Eu sou salvo porque ele se tornou pecado em meu lugar. Eu sou salvo porque ele morreu a minha morte, para que eu possa ter a sua vida. Eu sou salvo porque sobre ele foi imputado as minhas transgressões e sobre mim a justiça dele. A minha salvação não tem nada a ver comigo, tem a ver com ele. Eu dependo dele do começo ao fim da minha salvação. Isso é fé salvífica. É dizer, eu sei em quem tenho crido. Estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro até aquele dia, até o dia final. Eu sei que ele que começou uma boa obra na minha vida, ele vai completar, ele vai aperfeiçoar. Observe, é uma total dependência de Cristo. É só nele. Não precisamos mais de intermediários, porque nenhum nome há dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Nós não somos salvos por obras de justiça, nós não somos salvos por caridade, nós sequer somos salvos, irmãos, pelos esforços que realizamos para agradar a Deus. Não, os esforços que nós realizamos para agradar a Deus, já está dizendo, nós fazemos porque queremos agradar aquele que nos salvou. Se ele me salvou, eu quero agradá-lo. Se ele me amou, eu quero amá-lo. Mas dependemos totalmente e exclusivamente dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então nós precisamos avaliar se realmente temos uma fé verdadeira no Senhor Jesus. Essa fé, queridos, nos leva a examinarmos frequentemente o fundamento da nossa esperança de salvação eterna. Tendo em vista que a fé em Jesus Cristo e nas promessas de Deus por meio deles é uma das características distintivas de um verdadeiro cristão. Aleluia! Um verdadeiro cristão, ele tem a sua esperança firmada, depositada totalmente em uma pessoa, em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É nele, é nele, é nele. Tudo é nele. Amém, irmãos? Qual é a esperança do crente? Jesus voltará. Qual é a esperança do crente? A morte deixará de existir. Qual a esperança do crente? Eu vou ressuscitar em um novo corpo. O meu corpo será glorificado. Qual a esperança do crente? Passarão céus e passará a terra, mas a palavra do Senhor permanece. Deus é totalmente confiável, o seu caráter é imutável, aquilo que ele prometeu ele vai cumprir, e é por causa dessa certeza, dessa segurança, que nós justamente procuramos viver para ele. Porque vivemos, irmãos, para Jesus, pela esperança que depositamos nele. Mas a pergunta é, vivemos para ele? Será que de fato temos vivido para ele? Bem, precisamos estar avaliando também essa questão. Primeiro, verificando se existe em nós verdadeiro arrependimento de pecados. Segundo, avaliando se temos uma verdadeira fé no Senhor Jesus. Fé dependente. Amém, irmãos?
Irmãos, a nossa esperança não está em igreja, está no dono da igreja. A nossa esperança não está em governantes, está naquele que reina soberanamente e que remove reis e estabelece reis, aquele que exalta e que humilha, aquele que levanta e que também abate. Ele é o Senhor absoluto dos céus e da terra, e nós podemos confiar inteiramente nele, justamente porque ele é Deus. Aleluia! Então precisamos avaliar se a nossa fé de fato está no Senhor Jesus Cristo, ou está, nos nossos sentimentos, está na congregação, está na igreja. Não, irmãos, a gente não vem para a igreja para buscar fé na igreja, a gente vem para a igreja para adorar ao Senhor. Amém, irmãos? A igreja se torna o local onde os santos se reúnem para dar àquele que é o proprietário da igreja o louvor, a honra e a glória que somente ele é digno de receber. Então precisamos examinar a nossa vida para sabermos se realmente estamos na fé e provar a nós mesmos. Prove a você mesmo. Vez por outra se pegue pensando nessas coisas. Vez por outra reflita sobre isso. Aonde está a sua esperança? Qual o conceito que você tem sobre o pecado? Você sente algum tipo de dor quando você peca? Terceiro, como podemos examinar a nós mesmos para sabermos se estamos na fé ou não? Devemos julgar se existe em nós um desejo sincero de vivermos a vida de um cristão, de sermos como filho de Deus. Vou repetir. Devemos julgar se existe em nós um desejo sincero de vivermos a vida de um cristão, de sermos como filho de Deus. Irmãos, isso aqui é extremamente sério. Porque talvez seja a parte mais decisiva daquilo que nós estamos compartilhando agora. A gente pode confundir o arrependimento de pecados com um tipo de sentimento onde nós rejeitamos aqueles pecados que nós sabemos deliberadamente que eles fazem mal para nós e nós queremos, por uma questão até de inteligência, abandoná-los. Ok? Não há muitos pecados na nossa vida que são assim. Eles são tão ruins, eles são tão danosos, que a gente quer se ver livre deles, não é? É feito viciado, quando ele chega no meio da igreja, não é? Se ele de fato entende os danos que o vício produz na vida dele, o que é que ele quer? Ele quer a libertação do vício, ele quer sair daquela situação, daquele tipo de prisão, daquela escravidão, daquilo que está acabando com a sua vida natural, com a sua vida física, está destruindo a sua família. Então o arrependimento ele pode ser confundido com o abandono de algumas práticas que a gente sabe que elas eram danosas para nós e nós queremos simplesmente dizer, chega, basta. E aí a gente pode confundir, e a gente está dentro da igreja, e porque o Senhor nos libertou de determinadas coisas, nós somos gratos a Ele, nós estamos felizes porque Ele fez essa obra em nós. Mas isso não significa dizer realmente que nós estejamos profundamente arrependidos em relação ao conceito verdadeiro de pecado. Quando se trata de avaliar a verdadeira fé no Senhor Jesus, bem, isso é muito relativo. Eu posso enganar a mim mesmo dizendo, não, eu creio realmente que Jesus é o Senhor da minha vida, que Jesus é o Salvador da minha vida. Nós podemos declarar isso com a maior naturalidade do mundo, irmãos, e ainda assim isso não ser verdadeiro em nós. Nós podemos nos acostumar que mentiras que nós começamos a dizer para nós mesmos.
E aí a gente permanece no meio do templo, permanece no meio do povo, permanece confessando a nossa fé, a gente permanece cantando para o Senhor, a gente permanece tendo uma Bíblia, a gente permanece com alguns princípios, alguns valores, mas por favor, irmãos, quando nós estamos realmente na fé, algumas coisas, a mais do que isso, precisam acontecer. E dentre elas é esta que eu estou citando agora. Se existe em nós um desejo sincero de vivermos a vida de um cristão, de sermos como filho de Deus. Isso, irmãos, precisa ser avaliado. Qual o desejo que você tem de se parecer mais e mais com Cristo? Qual desejo você tem de que aonde você esteja, você seja identificado como um cristão? Qual o esforço que você empenha para que isso aconteça? O que é que você está disposto a renunciar na sua própria vida para que você seja visto assim como um cristão? Esse tipo de julgamento, irmãos, ele é extremamente importante para aqueles que compreendem que a eternidade é algo sério. Não brinque com a sua eternidade. Logo, logo nós estaremos em uma posição em que não vai ter mais tempo para arrependimento e para mudança. O dia do arrependimento é hoje. O dia de confiar em Jesus inteiramente é hoje. Amém. E não é confiar apenas porque diga eu confio no Senhor, mas vive de maneira contrária àquilo que você declara. Quando passamos a confiar no Senhor, não é mais a nossa vontade, é a vontade dEle. Porque a vontade dEle nós compreendemos, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Deus nunca erra. Isso é confiança em Deus. É poder dizer, no nasci, no voltarei para o pó. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos avaliar, queridos, se há em cada um de nós esse desejo. Você e eu precisamos fazer isso. Se há um desejo sincero de vivermos a vida de um cristão, de sermos como filho de Deus. A gente já falou isso, mas isso a gente tem sempre que estar dizendo. O alvo do cristão é ser igual a Cristo. É Cristo. Cristo é o seu padrão. Não importa qual seja a sua idade, se você é novo, se você é velho, se você é ancião, não interessa. Você foi feito, chamado, escolhido, alcançado por Deus para ser semelhante a Cristo. Fomos predestinados com este objetivo. A Bíblia diz, irmãos, que o desejo de Deus é ter uma grande família com muitos filhos, todos semelhantes a Jesus. Jesus é o modelo, Jesus é o padrão da igreja. E aquele que nasceu de novo, ele entende, ele passa a compreender que apesar dos seus defeitos, das suas limitações, das suas fraquezas, das suas falhas, ele tem um alvo a alcançar, ele tem uma meta a perseguir e ele quer alcançar. Porque ele sabe que é o melhor. Ele sabe que esta é a vontade de Deus para a sua vida. Esse tipo, queridos, de julgamento, esse exame que a gente precisa realizar em nós mesmos, deve ser minucioso.
e abranger nossas palavras, nossos pensamentos, nossos sentimentos e principalmente as nossas condutas. Ou seja, se de fato eu quero ser um cristão, se há esse desejo sincero no meu coração, que é uma prova, uma evidência de que eu estou na fé, de que eu sou nascido de novo, de que eu sou filho de Deus, de que o Senhor me deu um novo coração e uma nova natureza, se eu realmente tenho essa convicção de que o Senhor fez uma obra verdadeira em mim, então, irmãos, eu preciso ter o desejo de ser um cristão, irmãos, de viver como Cristo quer que eu viva. Ah, mas eu quero ser um cristão carnal. Eu não vejo fundamento na palavra de Deus para que a gente faça esse tipo de afirmação. Irmão, a nossa carnalidade é aceita por Deus só em um estado, que é o nosso estado de infantilidade. É quando a gente nasce de novo, que é totalmente compreensível, sentimentos deformados, é totalmente compreensível temperamentos deformados, é totalmente compreensível alguns tipos de fraquezas, algumas falhas, alguns tipos de atitudes, de ações, é totalmente compreensível, porque nós somos bebês, nós somos uma nova criação, nós somos infantes espirituais, irmãos, nós vamos sendo moldados à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, à medida que a gente vai avançando, mas é o único tipo de carnalidade que o Senhor aceita. Não aquela carnalidade que a gente diz, eu sou assim mesmo. Eu nasci assim, Deus me fez assim, eu vou morrer assim. Isso é carnalidade satânica. Isso é carnalidade como ato de rebeldia. Isso é carnalidade como um ato de resistência à palavra de Deus. Isso é uma carnalidade maligna e que Deus repudia, que Deus abomina, irmãos. Porque uma das coisas que nos caracteriza como cristãos é o fato de reconhecermos Jesus como o Senhor da nossa vida e diante dele nós nos curvamos. E se porventura há algo em nós que precisa de conserto, a gente diz, Senhor, seja feita a tua vontade. Nós precisamos ter disposição, irmãos, para abrirmos mãos de qualquer convicção da nossa parte que não esteja em linha, em harmonia com a palavra de Deus, irmãos. Nós precisamos parar de estar sendo conduzidos pelo que a gente acha, pelo que a gente pensa, pelo que a gente sente. Nós temos um guia para nos conduzir. Esse guia é o Espírito Santo. E como é que ele nos guia? Pela sua gloriosa palavra. Amém? Deus fala conosco todos os dias que o crente se expõe a esta palavra. E por que ele faz isso? Para que a gente se submeta a ele, para que a gente se prostre diante dele, para que a gente obedeça a sua palavra. Mas muitos de nós continuam resistindo, porque na verdade não têm um sincero desejo de se tornar semelhante a Cristo. É para esta igreja, a igreja de Coríntios, que o apóstolo Paulo, na primeira epístola, no capítulo 11, versículo de número 1, ele vai dizer, sede meus imitadores. Como eu sou de quem? Como eu sou de quem? De Cristo. Quem é que você deve imitar? Cristo. Aí eu pergunto, você está fazendo algum esforço para isso? Ou você se esforça apenas naquilo que é agradável para você? Não, irmãos. O cristianismo é sinônimo de morte, é sinônimo de cruz, é sinônimo de dizer, não mais vivo eu, mas Ele vive em mim, e Ele deve viver nas minhas palavras, Ele deve viver nos meus pensamentos, nos meus sentimentos e nas minhas ações. Ah, vamos continuar errando? Provavelmente sim, eu não estou falando que não vamos mais errar. O que eu estou dizendo é que muitos de nós simplesmente não querem mudar. Irmão, eu vou continuar errando, mas eu garanto para você que nenhum erro que eu cometo é porque eu quero errar. Você pode apontar qualquer erro em mim,
eu vou imediatamente dizer: você está certo. Mas eu vou lutar até o fim para que ele não exista. Eu nunca vou tentar contra-argumentar quando o problema está em mim. O meu problema é eu e Deus, e Ele está tratando comigo. O seu problema é com Deus, não é com seu irmão, não é com seu marido, não é com a sua esposa, não é com seu filho, não é com os seus pais, é com Deus. O nosso problema é com Deus. E se a gente não se acerta com Deus, a gente não se acerta com o outro. Se a gente não se acerta com Deus, a gente não perdoa o outro. Se a gente não se acerta com Deus, a gente não se humilha diante do outro. Porque na realidade tudo começa com Ele. Tudo começa com Ele. Com a disposição de dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. É essa a tua vontade, é essa a tua vontade. Então eu me submeto. Porque essa é a posição, irmãos, de alguém que chama Jesus de Senhor. Alguém que afirma que Ele é o Salvador da sua vida. Então nós precisamos, irmãos, compreender a necessidade de julgarmos se existe em nós um desejo sincero de vivermos a vida de um cristão. Até onde você está disposto de ser confrontado pela palavra de Deus? Alguns de nós, exatamente em cima desse ponto, se for confrontado pessoalmente, vai criar uma inimizade. E por que eu sei disso? Porque essa inimizade não existe de púlpito, porque do púlpito a gente dá uma palavra generalizada para todas as pessoas. Porque se porventura houvesse um desejo de verdade, de se assemelhar cada vez mais a Cristo, a palavra de púlpito, ela é ouvida, ela é aceita e ela é vivida. Quando o apóstolo Paulo está direcionando essa palavra para a igreja, ele está falando para uma multidão de pessoas. Essa carta seria lida na igreja de Coríntios. Mas o apóstolo Paulo, ele diz: olha, eu receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha chorar por muitos que outrora pecaram, e não se arrependeram da impureza, a prostituição e lascívia que cometeram. Capítulo 12, versículo de número 21. Paulo está ciente que mesmo a sua palavra de exortação, justamente mostrando a necessidade de se fazer um exame, uma análise, ele poderia perfeitamente chegar naquela igreja posteriormente e ainda ter que lidar com pecados que não havia arrependimento. Por quê? Porque a palavra não foi ouvida, a palavra não foi aceita, irmãos. É preciso humildade para a gente se curvar quando Deus está falando. A gente quer ouvir Deus através de anjo. A gente quer ouvir Deus através de visões, de revelações, de sonhos. Mas eu não consigo compreender por que tanta dificuldade de se ouvir Deus através da sua palavra escrita. Porque esta é infalível. Esta não engana. Eu não consigo entender. A gente se impressiona se alguém se levantar no meio do povo e dizer alguma coisa específica, mas não consegue se impressionar com a palavra escrita de Deus. E com agravante, esta é inerrante, infalível, imutável, totalmente confiável. Nós precisamos, irmãos, estar julgando esse desejo do nosso coração. Você precisa julgar a você mesmo. Logo, logo, um novo ano vai começar. Nós estamos encerrando mais um. E eu acredito que essa palavra venha numa boa hora para a gente parar para pensar. Não faça nenhuma promessa para Deus, tá bom? Não faça promessa de tolo, não faça promessa... Não faça. Fazer voto e não cumprir é pior do que não fazer.
Apenas viva a vida cristã a cada dia. Apenas leia a Bíblia todos os dias. Apenas ore todos os dias. Apenas, irmãos, se submeta ao Senhor quando Ele estiver falando. Apenas isso, e você vai experimentar um crescimento real, genuíno e verdadeiro, irmãos. A gente quer coisas acrobáticas na nossa vida, sabe? Mirabolantes. Irmãos, o Evangelho, ele é um conjunto de coisas simples. Não tem nada de espetacular, porque o que é espetacular nós já temos, que é Deus. Devemos questionar, queridos, se vivemos como cristãos em nossos negócios, em nossas famílias e no nosso relacionamento com o mundo. A melhor maneira de provar nossa piedade, santidade, é submetê-la a um julgamento real nos vários deveres e responsabilidades da vida. A forma de provar a minha fé não é através de conhecimento intelectual e teológico, mas na praticidade do nosso dia a dia. É na forma como nós vivemos, é como andamos, é com quem andamos, é aonde vamos, é o que falamos, é aonde nos assentamos. É na nossa honestidade ou a falta dela? É no falar a mentira ou falar a verdade? Ainda que traga dano. Nós precisamos, irmãos, estar o tempo todo julgando isso. Inclusive dentro dos nossos próprios relacionamentos, dos nossos relacionamentos mais íntimos, irmãos. Onde precisamos mudar, onde precisamos melhorar, onde precisamos ser aperfeiçoados. E sempre, irmãos, olhando para nós. Eu disse para você que nessa noite, você não deveria pensar nem fulano, nem ciclano, nem beltrano. Deveria pensar em você mesmo. Porque é você que precisa provar a sua fé. É você que precisa saber se de fato você está na fé ou não. A melhor maneira, queridos, de provar nossa piedade, conforme eu disse, é submetê-la a um julgamento real nos vários deveres e responsabilidades da vida. Sempre comparando os nossos pontos de vista, o que nós pensamos, o que nós acreditamos, o que nós sentimos, o comportamento que temos com a palavra de Deus, irmãos. Irmãos, nós temos um padrão, nós temos um guia, nós temos uma bússola, nós temos um prumo, e este prumo se chama Palavra de Deus, Palavra de Deus. Uma das coisas que eu amo, quando eu vejo a história de Davi, é que a Bíblia diz que aonde Davi ele ia, ele sabia entrar e ele sabia sair. Davi era o tipo de pessoa que ele sabia exatamente como agir em cada ambiente que ele estivesse. O nosso comportamento, queridos, fala muito realmente a respeito do que nós acreditamos ou não. Amém? E a gente precisa realmente julgar se há uma disposição em nós de vivermos, né, a vida de um cristão. Você não precisa ser um cristão especial, você precisa ser apenas cristão. Amém, irmãos? Não importa do seu chamado, não importa o seu ministério, não importa os seus talentos, não importa os seus dons, não importa a sua capacidade intelectual, não importa se você é uma pessoa simples ou uma pessoa culta, se você é pobre ou se você é rico, não importa. O que importa é que você é um cristão, e Deus quer que você viva como tal. Porque é esse nome que você e eu carregamos.
Não fique preocupado com a igreja evangélica Água da Vida, fique preocupado com Cristo. A igreja evangélica Água da Vida é apenas uma instituição. É um título. Mas eu e você somos igreja de Cristo. Amém? Nós somos cristãos. E precisamos julgar se há no nosso coração um desejo, né, de querer ser semelhante a Jesus. Pastor, como é que eu sei que esse desejo existe em mim? Simples, irmãos, é a medida em que a palavra do Senhor chega para você e apresenta verdades com as quais você percebe que a tua vida é contrária a elas, você se rende, você se dobra e você pode travar uma luta para viver essa realidade, mas você diz, é isso que eu quero para mim. Porque eu sou um cristão. Sede meus imitadores, disse Paulo, como eu sou de Cristo. A verdadeira fé, queridos, é aquela que permitirá ao crente suportar perseguição pelo nome de Jesus. Suportar calamidade sem reclamar. Submeter-se a uma longa série de decepções e angústias por amor de Cristo. A verdadeira fé impulsiona o crente a uma vida de oração e abnegação, a uma vida diligente e honesta. A fé, quando verdadeira, permite ao crente advertir os pecadores dos erros dos seus caminhos e o leva a procurar a comunhão com os cristãos e a salvação do mundo. Examinai-vos se permaneceis na fé, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, prove a sua fé todos os dias. Isso fará muito bem para você. Isso levará você a estar o tempo todo vigiando a sua vida, pedindo ao Senhor que lhe dê graça e força para que a sua vida seja moldada à imagem de Cristo. Isso fará com que você nunca pense em recuar, em retroceder. Isso fará com que você avance na sua caminhada, porque você não vai estar satisfeito com nenhum degrau que você já alcançou, porque conforme já mostramos, nós temos um degrau para alcançar, e esse degrau é Cristo. Estão entendendo? É esse tipo de reflexão que nos ajuda, irmãos. Quando nós nos acomodamos, quando nós entramos nesse processo de acomodação, nós corremos um risco, porque é sinal que a gente está recuando, está retrocedendo, e esta é a razão, porque muitas pessoas têm caído, tá certo? E abandonado o seu primeiro amor entre nós. A fé, quando verdadeira, ela expressa todas essas coisas. Há um arrependimento genuíno de pecados, há uma fé totalmente depositada na pessoa de Jesus. Existe um desejo sincero de se viver como um cristão, entendeu? Não é por causa do pastor, é por causa de Cristo. Não é por causa do presbítero, é por causa de Cristo, é por causa de Cristo. Aonde você estiver, Ele está lá. Ele vai estar ali. Você está entendendo? Você é um representante dEle. Você é um embaixador dEle. Eu quero, irmãos, para a gente concluir essa reflexão, afirmar dizendo que se não quisermos correr o risco de ter nossa fé reprovada, devemos ser os principais juízes de nós mesmos, examinando com frequência a veracidade da nossa conversão, a nossa fé em Jesus, e se existe em nós um desejo real e sincero de sermos semelhantes a Ele. Eu vou repetir, se não quisermos correr o risco de ter a nossa fé reprovada, preste atenção, irmãos, nós não estamos
trazendo uma palavra, né, para que você diga assim: ah, não é mais uma mensagem, é uma palavra para você examinar, para eu examinar a própria vida. Em cima do que o apóstolo Paulo disse. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examinai-vos a vós mesmos se realmente permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. E o que é que ele vai terminar dizendo? Para que vocês não sejam reprovados. Então, irmãos, se eu colocar em prática o que nós estamos aprendendo nessa noite, se eu realmente não quiser correr o risco de ter uma fé reprovada, eu devo ser o principal juiz da minha própria vida. Amém? Da minha própria vida. Julgue a você mesmo. Julgue a você mesmo. Veja se as críticas que você recebe são verdadeiras ou falsas. Mas não julgue segundo os seus sentimentos. Julgue segundo a palavra. Não julgue segundo o que você acha. Julgue segundo a palavra. O padrão de julgamento não é você. O padrão de julgamento não é o outro. O padrão de julgamento é a palavra de Deus. É por isso que quando o Senhor ele se dirige, ele não se dirige nunca a alguém dependendo do outro. Ele dirige-se sempre a alguém que diz: eu sou teu. Eu sou teu servo. Eu sou teu filho. E a gente deve estar pronto para ouvir a voz do Senhor, esquecer o outro e dizer: Senhor, na minha vida seja feita a tua vontade. Eu não sei se na do outro vai ser, mas na minha eu quero que seja. Na minha eu quero que seja. E isso trará grande tranquilidade ao nosso coração. Então, se a gente, irmãos, quiser realmente não correr esse risco de ter a fé reprovada, deve se tornar o principal juiz de si mesmo, examinar com frequência a veracidade da nossa conversão, ou seja, se há em nós arrependimento genuíno, verdadeiro, permanente ou não, se a nossa fé em Jesus está totalmente depositada nele, e se existe em nós um desejo real e sincero de sermos semelhantes a Jesus. Queira se parecer com Jesus, porque é isso que Deus deseja de cada um de nós. Amém, irmãos? Que o Senhor nos ajude e que no final da nossa caminhada tenhamos a aprovação de Deus quando chegarmos em sua presença. Amém? E que isso seja visto já hoje na vida daqueles que estão à nossa volta. Amém, irmãos? Esse negócio que Deus conhece o meu coração, sem que isso seja visto pelos outros, isso é balela. Isso é hipocrisia braba. Tiago vai dizer: tu tens fé, mostra-me a tua fé através das obras. Obras evidenciam fé. Não é o contrário. Amém? Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos, Pai. A tua palavra é fiel e verdadeira e digna de inteira aceitação. É fato que cristianismo é muito mais do que uma simples profissão de fé, chamando Jesus de Senhor e Salvador. É algo que é testemunhado, testificado no nosso dia a dia. E tu sabes perfeitamente que nós estamos cheios de deformidades, de limitações, de fraquezas.
Mas isto não é justificativa para que a gente permaneça nesse mesmo estado, sem nenhum interesse, nenhuma disposição de mudança, porque quando porventura isso acontece, é um sinal, Senhor, talvez claro, de que de fato a obra da salvação não esteja operando em nós, e nós te pedimos humildemente, por sabermos que Tu és um Deus clemente, compassivo, longânimo, benigno, tardio em se irar, sempre pronto a perdoar, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e nos ajude, Senhor, despertando-nos para que possamos entender que há muito mais em Ti do que nós temos desfrutado. E quando é desfrutado a paz, em meio à tristeza a paz, em meio às dores a paz, em meio, Senhor, às lutas e às aflições a paz. A paz, a paz, a paz. Quando a Tua palavra tem efeito em nós, está fazendo efeito em nós, não importa o que aconteça à nossa volta, Tu és a nossa paz. Então, Senhor, eu te peço humildemente, age em nosso favor, quebra fortalezas, liberta-nos de nós mesmos, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, para que através da nossa vida, Senhor, através da nossa vida, o Teu nome seja glorificado, Senhor, o Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja engrandecido, Deus. Nós queremos ser sal, nós queremos ser luz, nós queremos viver, Senhor, ó Deus, como filhos Teus, como servos Teus. Então opera na nossa vida, Senhor, a fim de que possamos ter, Senhor, ó Deus, dias melhores, não no sentido de circunstâncias mais agradáveis, mas dias em que nos pareçamos mais e mais com Cristo, que sejamos a solução dos conflitos, que sejamos, Senhor, ó Deus, o ponto de equilíbrio, Senhor, das confusões, das discórdias, das divergências, que sejamos instrumentos de poder em Tuas mãos, refletindo, Senhor, a vida do Teu Filho, para a glória do Teu nome. É a nossa oração a Ti, Senhor, e nós te pedimos em nome de Jesus, amém e amém, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ter agora a oportunidade, queridos, de estarmos adorando ao nosso Deus com as nossas ofertas, que tem como objetivo a realização da sua obra, a obra do Senhor. Vamos fazer isso com alegria, como diz a palavra de Deus. Aleluia. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito. Amém? Glorificado seja o Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar esse Deus, irmãos. Aleluia. 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 Aleluia, Senhor, Tu és real. Tu és real, Senhor, Tu és real, Senhor. Aleluia. Meu Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o Teu nome engrandecer.
sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus é santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu, sobre toda a terra e céu. E céu. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Nós vamos nesse momento orarmos ao Senhor mais uma vez, agradecendo a Ele por todo esse tempo precioso que Ele nos proporcionou, né? Pelo privilégio de termos chegado a este lugar, pela graça de termos a liberdade de adorá-lo, né? Pelos benefícios que Ele nos proporcionou neste culto, pela honra que tivemos da parte dEle de entrarmos na sua presença e adorarmos na beleza da sua santidade. Eu vou chamar o presbítero Francisco e com ele nós estamos oficialmente encerrando esse momento de culto. Ele vai nos conduzir nesta oração. Pai querido, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. E uma dessas palavras, Senhor, que devemos tomar para a nossa vida é que até que ponto nós estamos, Senhor, disposto ao sermos exortados pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, não somente a ouvi-la, mas guardar em nossos corações. A tua palavra diz: guardei a tua palavra para não pecar contra ti. E que essa mesma palavra, Senhor, venha produzindo em nós frutos dignos de arrependimento. Que possamos estar dispostos, Senhor, a ouvir e também, Senhor, a render os nossos corações, a nos prostrar diante de ti, para que haja em nós, Pai, frutos dignos de arrependimento. Obrigado, Pai, por cada ofertante, por cada dizimista e por todo aquele, Senhor, que colocou no teu altar. Que o teu bom Espírito Santo, Senhor, esteja falando em corações e continue ministrando, Senhor, não somente aqui, mas que dê a continuidade na tua palavra, nas madrugadas e durante a semana, Pai. Por isso, Pai, nos ajuda. Ajuda-nos
a quebrar toda e qualquer dureza e remover toda diferença, Pai, para que o Teu nome, através da nossa vida, seja engrandecido, exaltado e glorificado. E desde já nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.